Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do SCAC. Nessa aula, nós vamos falar um pouco sobre desenvolvimento na sua redação. Olá pessoal, sou o professor Gleison Versosa. Vem comigo nessa aula. Vocês devem se lembrar da aula passada que a gente falou um pouco sobre introdução da redação. Hoje nós vamos trabalhar um pouco no desenvolvimento, tá? O que acontece? Você chegou lá no seu texto, fez a sua introdução daquela forma que a gente tinha explicado, e depois a gente vai aprofundar um pouco mais. Na hora do desenvolvimento, você precisa saber algumas coisas que são básicas. Primeiro, nosso texto, principalmente no Enem, nós vamos trabalhar no máximo com 4 parágrafos. Tá? Então nós vamos ter um parágrafo na introdução, 1 ou 2 parágrafos no desenvolvimento e 1 parágrafo na conclusão. Importante, não tentem fazer mais do que isso, porque dificilmente vai dar certo. Lembre-se que no Enem você só tem 30 linhas. Eu recomendo, eu acho a melhor forma, que aqui você esqueça 2 e faça 1. Fica mais sincronizado, fica mais até esteticamente prático para o examinador perceber e a sua possibilidade de se perder nele é menor se você tiver apenas um parágrafo. Então veja bem, você fez lá a sua introdução, não se preocupe com isso que depois a gente vai aprofundar como fazê-la. Terminou a sua introdução, você necessitará fazer o seguinte, logo no início aqui do seu desenvolvimento, a sua primeira palavra do desenvolvimento, a primeira, tem que ser uma palavra que se relacione ao que foi dito lá atrás. Professor, mas eu não sei o assunto, não sei o tema da redação, não interessa. Essa palavra vai ter que ser uma palavra que se conecta com o que você disse antes, por exemplo, dessa forma. Posso simplesmente, no parágrafo do desenvolvimento, já partir para aqueles macetes que eles sempre falam, primeiramente, não sei o quê? Pode, não é recomendável, pelo seguinte... Essa primeira palavra sua aqui, no desenvolvimento, ela tem que estar conectada aqui porque isso vale ponto. Isso vale ponto no item 4 da correção do Enem, que é o item que julga as suas conexões textuais. E uma das coisas que esse item julga nas suas conexões textuais é se em cada parágrafo você começa com um conectivo. E esse conectivo, para que você consiga ganhar a nota total, ele tem que estar relacionado ali em cima. Você pode dizer assim, dessa forma, ou seja, você conectou com aquilo que você falou antes, então dessa forma está conectado ali, e logo na sequência aqui você pode falar primeiramente. Dessa forma, primeiramente, para abordar o assunto tal. Arriscado também. Por quê? Se você vem aqui e fala primeiramente, depois você tem que falar mais alguma coisa. Então tomem cuidado com essas coisas. Não se esqueçam que a sua redação ela tem que manter uma coerência interna. Se você falou primeiramente aqui, você vai ter que ter alguma coisa que seja considerado segundamente, digamos assim. Então se primeiramente você coloca um argumento, depois você precisa colocar outro. Às vezes não dá tempo. Então é melhor, ou mesmo quantidade de linhas, porque se a gente está pensando e a gente sabe que lá você só tem 30 linhas à sua disposição, você precisa balancear isso daqui. Você só vai ter 10 linhas para fazer isso daqui. Então, se você esticar muito, não vai dar certo. No início, principalmente, quando você, aluno, está aí começando a tentar produzir a sua redação, é normal você achar que não vai conseguir produzir 30 linhas. Mas esse não será o seu problema. Você vai ver que o seu problema, às vezes, é conseguir encaixar o que você precisa dentro dessas 30 linhas. Porque quando você tem um modelo estruturado, sabendo como fazer, 30 linhas fica pouco. Então pense o seguinte, aqui dentro desse desenvolvimento, nós vamos continuar as ideias que a gente colocou lá em cima. Aqui você vai colocar um exemplo, e aí eu vou falar do que você tem que fazer no exemplo. Ó, pode contar caso? Pode. Você pode contar um caso da sua família? Pode. Vai ser valorizado na hora da correção? Não. Por quê? Na hierarquia no momento da correção, uma das coisas que é julgado no item 3 da correção, da matriz de correção do Enem, quem quer saber como é que funciona direito a correção, volta no vídeo que a gente fez sobre como funciona o sistema de correção do Enem. Tá? Você precisa saber que não basta fazer redação por rumo, você tem que fazer da forma que você vai pontuar mais. Então, no item 3, uma das coisas que é julgada é a sua capacidade de absorver o conhecimento e colocá-lo dentro da sua redação. Ou seja, digamos assim, é a sua produção argumentativa.
Se você na sua produção argumentativa só usa casos de família, obviamente, ou de um colega que você conheceu, que fez tal coisa, tal, obviamente a sua força argumentativa ela vai ser menor, porque você vai estar falando de casos, vamos dizer, banais. Agora, se você pegar um caso conhecido da mídia, por exemplo, ou se você usar uma citação, que esse eu acho que tem que ser o caminho que você tem que usar, você vai ser mais valorizado no item 3. Outra coisa importante vai ser o item 2, que também vai julgar a sua capacidade de trazer outros conhecimentos extra para dentro da sua redação. Se você, suponhamos, você for lá na sua redação só usou os textos que estão lá em cima, você não vai pontuar totalmente no item 3, você vai ganhar no máximo 160 pontos. Se você veio aqui e contou um caso, por exemplo, saiu a notícia no jornal tal, você usa uma citação, esse item 2 você já vai conseguir o total, que é 200 pontos. Claro que para isso também, essa citação sua ela tem que ser encaixada. Então, melhor forma de se fazer, você vem aqui, coloca dessa forma. Ao invés de colocar primeiramente, segundamente, essas coisas, depois dessa forma, você já tenta encaixar uma citação. É necessário que você decore algumas. Por exemplo, dessa forma, é importante salientar que... Você pode colocar, dessa forma, é importante salientar que... O homem nasce livre, mas a sociedade o corrompe. Por exemplo, uma citação lá do Rousseau. Colocando essa citação, você já vai ver que você já vai usar uma linha do seu texto. Você já vai usar uma linha da sua redação. Olha que eu estou dizendo para vocês que 30 linhas é pouco. Nós vamos tentar trabalhar sempre uma citação aqui, uma aqui e uma aqui. Então, dessas suas 30 linhas, você já vai ter só 27, porque essas já vão ser ocupadas por citações. Então, tente já encaixar uma citação aqui, tá? Então, é importante, você vai ter o conectivo, que vai estar aqui. Logo na frente, você vai ter uma citação. Essa citação não precisa ser necessariamente uma citação de filósofos. Você pode, por exemplo, trazer algum conhecimento jurídico. Você pode, por exemplo, vir aqui. Dessa forma, é importante salientar que o Estado Democrático de Direito brasileiro prevê na sua lei tal. Você vai e problematiza o tema. Suponhamos lá que está falando, sei lá, de deficiente. Aí você diz... Dessa forma, é importante perceber que o Estado Democrático de Direito prevê na sua Carta Magna que os deficientes têm direito a tal coisa. Observe que aqui você já vai gastar umas 3, 4 linhas com isso. Por isso que eu estou dizendo, não dá tempo de você conseguir colocar dessa forma, primeiramente, segundamente, terceiramente, não tem como. Não tem como porque o espaço é muito pequeno e você tem que preenchê-lo com os conhecimentos que vão te trazer ponto. Citação e etc, ok? Então, galera, o seguinte, vão pensando nessa questão do desenvolvimento que você tem que trabalhar. Exemplo. E esse exemplo vai ser trabalhado com cultura, não com coisas pessoais, porque coisas pessoais não vão pontuar. Ok? Fiquem ligados, gostou da aula, deixa o seu like, não gostou, deixa o dislike e deixa pra gente aqui embaixo um comentário sobre como você faz o desenvolvimento da sua redação e a gente vai tentar ajudá-lo da melhor forma possível. Até a próxima!